Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. É a terceira semana, creio que vai ser a última mensagem, que eu estou falando sobre as 8 formas de Deus falar. Poderia se tornar aí umas 10 mensagens, amados. Tem material para isso. O tema é muito rico, mas a gente tenta sintetizar para que você receba aí só o filé mignon, não é? Possa guardar no seu coração com mais facilidade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim a palavra: há muito tempo Deus falou muitas vezes. Repita comigo: Deus falou muitas vezes. E a Bíblia também diz: e de várias maneiras. Diga comigo: várias maneiras. Pois é. Aí Hebreus, a carta foi escrita ao povo hebreu, ao povo judeu, diz assim: aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? Só esses 2 versículos que mostram que Deus falou e que Deus ainda fala. Deus falou e Deus ainda fala. Então, vamos agora bater uma conversa com Ele. Vamos ter uma conversa com Ele. Vamos começar orando ao Senhor e depois vamos ouvir a resposta dEle à nossa oração. Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque estamos reunidos. Obrigado porque estamos reunidos em Teu nome. Obrigado porque estamos reunidos em Teu nome na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos em Teu nome na Tua casa e o Senhor se faz presente. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós agora, Senhor, ao lê-la, ao expô-la, que nós possamos, Senhor, apreender, guardar no nosso coração os ensinamentos que nós precisamos ter para ouvir com clareza, ouvir sem interferências, ouvir sem ruídos a Tua voz para as nossas vidas. Nós oramos, pedimos sobre nós a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Irmãos, eu vou dar uma passada muito rápida sobre os tópicos das 2 últimas mensagens, mas eu recomendo a você que assista as mensagens no nosso site ou que adquira o DVD. Vai haver um DVD só com essas 3 mensagens compiladas, então você vai poder ter todo esse material. Bom, eu dizia logo no início, e a ideia, o primeiro relacionamento com o homem foi com Adão. Deus sempre se relacionou com o homem, Deus sempre conversou com o homem, e começou com o primeiro homem. Só que o pecado de Adão fez uma separação nessa conversa, colocou um hiato. Houve um tempo em que Deus não falava mais com o homem, e depois começou Deus a restaurar essa comunicação com os seus profetas, com os seus filhos, com os pais da fé, com os cristãos, os judeus que buscavam ao Senhor de todo o coração, com o seu povo Israel que buscava a Deus de todo o coração. E então, com Adão, Deus vinha e andava no jardim do Éden, andava fisicamente falando no jardim do Éden. Dava para si, a Bíblia diz que dava para Adão ouvir os passos de Deus, e a comunicação era pessoal, era visível, era ali presente. Mas com a comunicação com os outros filhos de Deus, inclusive nós, a comunicação não é tão presencial quanto era no paraíso. A comunicação diferenciou-se de várias maneiras, e nós estamos analisando essas maneiras. A primeira delas que nós vimos no primeiro dia foi a natureza, e aí eu usei o Salmo 19:1 para ilustrar isso. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então toda a natureza, e Hebreus, o texto que a gente leu no início, diz que tudo foi feito por e para Jesus, e tudo reside na mão dele. Então ele usa a natureza para falar com a gente. Ele usou, por exemplo, o dilúvio para falar para a humanidade que ele havia condenado as atitudes dos homens. E se você for observar, hoje na sociedade geral, há uma diluição da questão moral, há uma
sodomização, a uma contaminação tão grande, ou até maior talvez, do que naquela época havia em Sodoma e em Gomorra, na época do dilúvio. Há uma contaminação. Porém, Deus mandou, depois do dilúvio, um arco-íris. E o arco-íris que você vê de vez em quando aí nos céus da cidade, é um sinal que Deus estabeleceu com o homem de que não destruiria novamente a terra por meio da água, que não haveria um novo dilúvio. Então Deus fala através da natureza. Cada vez que você vê um arco-íris, Deus está, entre aspas, gritando. Deus está lembrando algo que fez com Noé, uma aliança que fez com Noé há muitos milhares de anos atrás. Mas Deus também usa o clima, Deus usa as coisas circunstanciais para falar contigo. É uma questão da gente ter atenção nas coisas que nos cercam. Segundo, Deus usa anjos. E aí eu ilustrei, por exemplo, o anjo Gabriel indo avisar a Maria de que ela estava grávida, e foi o anjo Gabriel quem disse o nome do seu filho. Deus usa anjos para se comunicar. Só que nós não podemos entrar por uma ficção em relação aos anjos, nenhuma fixação em relação aos anjos. Deus usa anjos, mas hoje em dia tem muitas atividades que dizem ser de anjos que não são. Me falta a palavra. O esoterismo. O esoterismo está recheado de informações sobre anjos, mas são informações furadas, são informações místicas, são informações míticas. Não existem esse tipo de comunicação. No próprio meio evangélico, algumas doutrinas, algumas igrejas, algumas pessoas usam, citam, manifestam, dizem ver muitas coisas relacionadas a anjos, mas que na verdade não tem fundamentação bíblica. Por exemplo, há algumas pessoas, alguns pregadores que ensinam e fazem, praticam a dar ordem aos anjos. Anjos de Deus, posicionem-se assim, posicionem-se assado. Isso não tem amparo bíblico. Nós não podemos dar ordem a anjos. Eles estão a nosso serviço, sim, mas eles são comandados unicamente, exclusivamente pelo Senhor. Amém, amados? Terceira coisa, terceira maneira de Deus falar: sonhos e visões. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, mas nem todo sonho é espiritual. Se você comer uma feijoada e for dormir e tiver sonhos, não pense que é o Senhor falando contigo. É o feijão, é o bacon, é o tocinho, ok? Estou brincando, mas para ilustrar a você que, embora Deus fale através de sonhos, isso é algo geralmente eventual. Isso é algo especial. Isso não é algo do cotidiano. Tem gente que vive impressionada com os sonhos que tem. Pastor, eu sonhei com isso. O que isso significa? Tem livros, não sei se você já leu, livros apócrifos, livros que não são cristãos, que falam sobre o significado dos sonhos. E aí você vai lá e fica lendo. Eu não, talvez você não, mas muita gente vai lá e fica lendo e fica preocupado. Calma aí, Deus fala através de sonhos, mas escute uma coisa que vale para todas as 8 características de como Deus fala: Deus não é Deus de confusão. Amém, amados? Repita comigo: Deus não é Deus de confusão. Então perceba, se Deus te dá um sonho, se Deus te dá uma visão, se Deus te dá uma profecia através de alguém, se Deus fala de alguma maneira, Ele não vai deixar o seu coração confuso. Ele quer que você busque mais e que então você esclareça o que você começou a ouvir. Se você não entendeu bem, você pede a Deus e então Ele te ensina, te explica. Quarta maneira são as provações. E eu usei o texto de Isaías capítulo 8, versículos 6 e 7. As provações servem para que Deus fale com a gente. Deus fala com a gente durante o tempo das provações. Nos nossos desertos Deus fala, até porque deserto é lugar de solitude, de solidão, é lugar onde a gente não ouve muitas vozes, e nós temos então mais disponibilidade de ouvir a voz de Deus, sendo que Jesus também ouviu a voz de Satanás no deserto. No deserto também nós ouvimos
a voz, muitas vezes, de Satanás. Temos que diferenciar quem é quem e seguir a voz de Deus. Mas Deus usa algumas dificuldades da nossa vida para nos falar, para nos ensinar. Não estou fazendo aqui apologia do sofrimento, nada disso. Só estou dizendo que Deus, durante o tempo da dificuldade, durante o tempo do sofrimento, Ele encontra meios de falar ao nosso coração. E aí acrescento, e cá para nós, irmãos, durante o nosso tempo de dificuldade, durante as nossas crises de sofrimento, nós dobramos mais o nosso joelho, nós quebrantamos mais o nosso coração, nós desejamos mais ouvir a voz de Deus, a gente fica mais quietinho, a gente fica mais na nossa, a nossa bola diminui, não chega a murchar não, mas diminui, e a gente pode ouvir a voz de Deus, amém? Amém ou não? Amém. Ok, quinta parte, e importantíssima, a Bíblia, amém? Deus fala através da Bíblia. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, você não precisa abrir não, eu vou ler para você, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, ela tem condições de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é extremamente valiosa. Eu diria para você que ela, além de falar diretamente com você, ela serve como um filtro, como uma peneira de tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que falam para você como palavra profética, tudo aquilo que você ouve a nível de pregação, tudo aquilo que você recebe como uma palavra de profecia, tudo aquilo que você sonha, todas as outras formas de Deus falar. Ela serve como uma peneira. Se você um dia receber uma profecia de alguém, coloque-a na peneira bíblica. E o que a Bíblia reter, ou seja, o que estiver contido na profecia, está contido também na Bíblia, retenha, guarde e aplique. Mas o que passar da Bíblia, o que vazar da Bíblia, o que for além da Bíblia, recuse. Para as pregações, a mesma coisa. Você precisa ouvir pregadores, e inclusive a começar por mim, analisando à luz da Bíblia. E não é errado você analisar pregadores nem profecias, a gente vai ver isso hoje. Você precisa julgar segundo a Bíblia, você precisa analisar segundo a Bíblia. A Bíblia diz que os crentes da cidade de Bereia eram mais nobres do que os crentes da cidade de Tessalônica, porque tudo o que eles ouviam, eles colocavam em contraste com as Escrituras. E então aquilo que estava a par, junto, contido nas Escrituras, eles retinham, e o que era extra Escrituras, o que era além das Escrituras, eles desprezavam. Amados, nós precisamos colocar os nossos pensamentos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente deseja, em função do que a palavra de Deus nos diz. Ela é a mais limpa, a mais séria, a mais profunda fonte da voz de Deus para os nossos corações. E se você entende isso aí, diga um aleluia. Só existe um motivo para a Bíblia existir, é porque Deus quer falar contigo. Só esse motivo. Deus fez com que a Bíblia existisse, Deus inspirou os escritores bíblicos para formar um livro, para que você pudesse ouvir a voz de Deus com clareza, sem intermediários, sem distorções. Esta é uma voz fixa. Você está, entre aspas, ouvindo a voz bíblica, e há 100 anos atrás as pessoas ouviam a mesma voz que você. Há 500 anos atrás as pessoas tinham a mesma voz que você tem em mãos. Não tinham tanto porque o clero não deixava, mas existia, estava lá. Então ela é universal, no bom sentido da palavra. Ela está valendo aqui hoje, no Rio de Janeiro, mas também vale em Londres, também vale em Nova York, vale no mundo inteiro. Amém, amados? Ela tem um contexto que não é só para você. Começando hoje os nossos temas, a sexta maneira pelas quais Deus fala é através da profecia.
Deus ainda fala através das profecias. E se você crê nisso, diga um amém. Amém. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos que os dons ainda são para os dias de hoje. Porém, nós cremos nisso tudo com muito equilíbrio, com muita prudência, com muita cautela, com muito exame. Deus fala através de profecias, mas nem toda profecia é falada por Deus. Nem toda profecia, entre aspas, é falada, é ditada, é usada, a pessoa é usada por Deus. Vá comigo ao texto de Provérbios, capítulo 29, 18. Provérbios. Provérbios 29, 18. A NVI diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação divina, em outras versões diz, aonde não há profecia, o povo se desvia ou se corrompe. Mas como é feliz quem obedece à lei. Essa palavra profecia, ela embute em si mesmo duas características distintas que ocorrem nos dias de hoje. Primeira é a profecia que eu estou fazendo aqui agora, é a exposição das Escrituras. A exposição das Escrituras, ela é sempre profética. A Escritura, a Bíblia, é uma palavra profética. Esse livro não é como um livro de Jorge Amado, esse livro não é como um livro de Clarice Lispector, esse livro não é como um livro escrito por qualquer pessoa, mesmo que seja um best-seller, embora a Bíblia seja o maior best-seller de todos os tempos, o livro mais vendido e mais traduzido em todo o mundo, em todos os tempos. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Pois é. Então, a Bíblia é um livro incomum, é um livro profético. A Bíblia, eu já falei isso aqui, vou repetir inúmeras vezes, a Bíblia é o único livro cujo autor está presente na hora em que você lê. E se você se alegra por isso, dê mais uma glória a Deus aí, meu irmão. Isso é coisa pra caramba. Se alguém lê o Alcorão, o profeta Muhammad não está lá. Se alguém lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não vai estar lá. Alguns até pensam que está, mas não está. Se alguém lê alguma bula papal, o Papa que fez a bula, que fez a ordem, que fez o decreto, não vai estar lá. Se estiver, tem que repreender. Não está lá. Mas quando você lê a palavra, o Senhor está junto, está dentro, está ao lado de você para te revelar a palavra. E se você entende isso aí, diga um aleluia. Então, a Bíblia é a maior profecia. Não sei se você já percebeu, mas aqui em quase 6 anos, vamos fazer 6 anos em janeiro, em quase 6 anos nós não tivemos, e acredito que também não teremos, um caso sequer de, durante a pregação, uma pessoa se levantar, entre aspas, tomado em profecia, para começar, eis que por quanto eu te digo. Não tivemos, os nossos homens são instruídos também se acontecer alguma coisa assim, e provavelmente não teremos. Se tivermos, a gente segura. Por quê? Porque a Bíblia diz que a maior profecia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a pregação, a Bíblia mostra que a pregação é uma profecia. Então, quando um profeta fala, o outro profeta se cala. A Bíblia também diz que todos podem profetizar, só que cada um a seu tempo. Então a Bíblia e a pregação das Escrituras, a exposição das Escrituras é a maior profecia que existe. Em relação à profecia em que Deus levanta uma pessoa e começa a falar na primeira pessoa do singular, eu te digo, eu te falo, elas existem? Existem.
Mas é preciso diferenciar profecia de profetada. Amém, amados? O que nós mais vemos hoje é profetada e não profecia. Por isso é que é muito importante você tomar cuidado com o que as pessoas falam, declaram, ou muitas vezes são profecias subjetivas. Alguém aqui está com dor de cabeça, alguém aqui vai fazer uma viagem, alguém aqui vai ficar grávida. São profecias subjetivas, como um ilusionista, ele joga alguma coisa para cair no colo de alguém. Ou então, são profecias tão místicas, tão enigmáticas, que a pessoa, embora pessoais, que a pessoa fica sem entender. Meu amado, Deus não é Deus de confusão. Mas Deus fala através de profecia, pastor? Fala. Nós não podemos deixar de crer que Deus fala através de profecias. Mas também não podemos deixar de observar que tem gente falando coisas em nome de Deus, mas que Deus jamais falaria, porque na palavra de Deus diz o contrário. E aí se cria um problema. Eu vi ontem esse problema, uma pessoa comentou comigo ontem esse problema. Pastor, eu concordo com o que o senhor falou, mas eu tenho medo de estar indo contra a vontade de Deus. Pastor, eu olho para essa situação e acho essa situação estranha, mas eu tenho temor de estar falando errado de um homem de Deus. Pastor, como que dizendo, eu até acho que o método dele não é um método assim muito bíblico não, sabe? Mas os resultados, entre aspas, os resultados parecem mostrar que ele é um homem de Deus, e então eu tenho medo de ir contra o Espírito Santo de Deus. E eu disse para essa pessoa, e quero dizer para você também, que eu também tenho esse mesmo temor, e que é bom esse temor, de você estar indo contra a vontade de Deus. Por outro lado, a vontade de Deus é de que as vozes que dizem falar e agir em nome de Deus sejam vozes sinceras, sejam vozes limpas, e que se não forem vozes sinceras, que elas sejam desmascaradas, que elas sejam expostas. Não dá para você que é um servo de Deus ficar vendo as pessoas usarem o nome de Deus em vão, em heresias, e ficar calado. E a maioria das pessoas pensa que não pode julgar profecias, e nós vamos ver hoje biblicamente que você precisa julgar profecias. E a maioria das pessoas pensam que nós não podemos julgar homens, porque tem um versículo bíblico muito usado pelos fãs, exatamente essa palavra, fãs de certos pastores e também cantores, que eles usam muito. O versículo é o seguinte: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E é verdade, o versículo existe, só que o versículo está sendo usado fora de contexto. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Alô, a Bíblia diz que eu e você também somos ungidos do Senhor. Tem algum ungido aqui? Dê um glória a Deus. Pois é. Segundo, tem muita gente aí falando em nome de Deus, mas que não é ungido do Senhor. E é preciso detectar isso. É preciso que você não engula isso. Você não pode engolir tudo o que vem em nome de Deus. Não pode, amados. A Bíblia te dá um amparo para isso. Existem algumas regras em relação à profecia. Vamos lá. Algumas regras em relação às profecias. Primeira regra: elas não devem ser desprezadas. Vá comigo a 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 a 21. 1 Tessalonicenses 5, 19. Vá rapidinho aí, porque a gente tem muita coisa para falar hoje.
1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Continuando, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amém? Ou seja, não desprezem as profecias, mas as julguem. Não desprezem as profecias, mas não as engulam sem antes analisá-las. Não desprezem as profecias, mas não mistifique tanto a ponto de você pautar a sua vida por uma palavra profética, que muitas vezes é genérica. Eu já recebi algumas, entre aspas, palavras proféticas assim, tete a tete. Eis que por quanto te digo eu, meu servo Antônio. Esse lance. Uma delas, eu mandei o profeta calar a boca, porque ele estava falando besteira, estava falando coisas sem nexo, estava dando voltas, e Deus não dá voltas, e estava falando coisas antibíblicas. Numa outra vez, foram várias, numa outra vez, uma irmã, irmãos, eu não era ordenado pastor, isso tem uns 20 anos. Uma vez uma outra pessoa chegou para mim e falou assim, aliás, eu fui numa vigília, numa igreja metodista wesleyana, lá em Belfort Roxo, que me disseram que era uma benção, legal, estou lá quietinho. Não sei se você já percebeu, mas algumas igrejas, os homens não usam barba, e naquela época eu não usava só cavanhaque, eu usava barba. Então por si só, eu já era ali um alvo, um estranho no ninho, não é? E eu fiquei lá quieto, estou lá quietinho. De repente, uma irmã que está dirigindo o trabalho, ela vira para mim, aponta o dedão: você! Aí eu. Você tem carro? Eu falei: tenho. Pois Deus vai te dar uma frota de táxi. Uma frota de táxi. Eu falei: amém. Ok. Fui para casa, orei, busquei a Deus. Deus não me confirmou aquilo. Nunca tive táxi. Não pretendo ter. Não. Eu tenho amigos que têm táxi. De repente é isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: imagine você, se eu fosse pautar, como tem gente que pauta, a minha vida em função dessa, entre aspas, profecia. Não, então eu vou largar meu emprego, eu vou comprar um táxi. Porque para ter uma frota de táxi, você precisa ter o que primeiro? Um táxi. Concorda comigo? Eu já vi, irmãos, já atendi isso em gabinete pastoral. Você vai rir, mas eu já atendi isso em gabinete pastoral. Uma irmã que chegou para mim confessando que tinha se enganado e tinha sido enganada. Certa vez ela foi na casa da irmã dela e tinha lá um homem que dizia ser profeta. E ele teve a cara de pau de dizer para ela: olha, minha irmã, eu vejo seu marido com uma sunga vermelha. Sunga, peça íntima, mas ele usou a palavra sunga. E a moça ficou assim: mas o que será que quer dizer isso? E ele traduziu: o seu marido é homossexual. O cara falou isso para ela, nem a conhecia. E a irmã, muito sábia, chegou em casa e fez o quê? Marido, senta aqui e me explica. Que negócio é esse de você virar casaca? E o marido da mulher não era cristão, mas era um homem digno. Não era homossexual. Era um homem digno. E ela tanto fez, tanto criou problema, que ele acabou se separando dela. E depois de algum tempo de separação, ela veio ter comigo no gabinete pastoral. Eu peguei o amor de Deus e comecei a tratá-la. Falei: minha irmã, em nome de Jesus, irmã, como é que tu caiu num negócio desse? Você vai para casa agora, vai pedir perdão ao seu marido, vai pedir perdão a Deus, e vai falar para o seu marido que o seu pastor não tem culpa, irmãos. Então, elas não devem ser desprezadas. Segundo,
é preciso julgar as profecias. Fala comigo, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Isso aí, se você puder, grife na sua Bíblia esses textos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, lembre-se desse versículo, irmãos, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmão, isso é palavra de Deus para hoje. Leia para o irmão que está do seu lado, na versão que você tem. Irmãos, liga para ele: irmãos, não creiam. Não creiam em qualquer espírito. Não creio em qualquer espírito. Irmãos, ouçam. Uma pessoa não é medida pela quantidade de pessoas que ela consegue mobilizar. Ouçam isso. Uma igreja não está certa ou está errada pela quantidade de fiéis que ela tem lá nas suas cadeiras, que não são nem fiéis, são espectadores. Uma igreja não pode ser avaliada se é de Deus ou se não é, se tem mais ou se tem menos pessoas. Não é esse o parâmetro. Se você for analisar assim, o ministério de Jesus foi um fracasso, porque ele formou 12 homens durante os seus 3 anos de ministério, e quando foi o seu momento derradeiro, entre aspas, na cruz do Calvário, a sua morte física, quantos estavam lá? Desses 12 discípulos, quantos discípulos estavam lá no momento de maior dificuldade de Jesus? João. Apenas um. Então, não se espante com multidões, porque multidões estavam com Jesus, mas se dissipavam depois de seus interesses serem satisfeitos. Não me impressiona, nem um pouco. Pelo contrário, me dá dó de ver pessoas sendo enganadas. Você quer ter uma ideia de como é que quantidade de pessoas não significa aprovação de Deus? Aparecida do Norte, dia 12 de outubro de cada ano. Porto das Caixas, não sei se ainda existe, mas na minha época existia. Ainda existe? Nunca mais ouvi falar. Mas Porto das Caixas, na época em que eu era católico, era o ó do Borogodó. Tinha filas e filas. Eu lembro das salas dos milagres, lá cheio de velas, cabeças de cera, pedaços de perna de cera, aquelas coisas todas que simbolizam os milagres. Você acha que quantidade é a aprovação de Deus? Então vá para o Islã, porque o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. No Brasil é o cristianismo, é o evangelicalismo, mas no mundo é o Islã. Não é a quantidade que diz se algo está certo ou errado, até porque, grave isso, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Então, não se impressione. É preciso julgar os profetas, é preciso julgar os espíritos. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos. Você quer examinar um profeta? Quer saber como examina um profeta? Quer saber como examina um pastor? Quer saber como examina um irmão que é líder, um irmão que está te dando uma palavra? Olhe para o fruto da vida dele. E o fruto da vida dele não é quanto dinheiro ele tem, quantas vidas tem naquela igreja, quantas igrejas ele tem no seu reino pessoal, que às vezes o reino não é de Deus, é o feudo da própria pessoa, do próprio apóstolo, do próprio bispo. Já deixou de ser reino de Deus, é o reino do fulano, falando em nome de Deus. Mas olhe para o fruto do Espírito.
Olhe para o seu caráter, olhe para o seu procedimento. Vá além dos testemunhos que aparecem na televisão, empolgantes, mas que você não sabe o que acontece quando as câmeras são desligadas. E todos aqueles testemunhos são editados, filtrados, escolhidos a dedo. Eu postei esse rapaz que falou sobre o temor dele em ir contra as obras de Deus. É fruto de uma postagem que eu fiz no Facebook de um vídeo do apóstolo Valdemiro, quando um, entre aspas, cego foi, entre aspas, curado. Na primeira fila de uma multidão estava lá um camarada que disse ter sido curado, que era cego há 4 anos, está no meu Facebook, disse ter sido curado e saiu pulando. Legal, ótimo, poxa, empolga a gente. Aí, como sempre faz, o Valdomiro veio, trouxe ele, colocou aquele microfone vai e vem, tirando as informações que lhe interessavam, e o cara emocionado, chorando, tal. Aí, mas aí você, filhinho, você vem à igreja? Aí o cego disse assim: eu assisto o senhor no programa 24 horas por dia. Falhou. Aí o Valdomiro puxou o microfone e falou assim: meu filho, você ouve a gente no programa. Até onde algumas coisas são feitas em nome de Deus são realmente de Deus. Sabe por quê, amados? Deus não está na mentira. Sabe quem é o pai da mentira? Alguém aqui sabe quem é o pai da mentira? É Satanás. Não tenha medo de apontar o que é mentira, porque você vai estar lidando não com exatamente um profeta, mas com alguém que está sendo usado por Satanás. E eu me atrevo a dizer isso. Quando alguém age mentirosamente, está sendo usado por Satanás. Quando alguém explora o povo, está sendo usado por Satanás. Não é a quantidade que influencia, mais cedo ou mais tarde essa quantidade decai. Não tenha dúvida, é o que está acontecendo agora com outra igreja. Mas voltando, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos. Se um camarada chegar na tua frente e diz: meu irmão, você vai viajar, tome cuidado, porque quem pode estar viajando é ele. Examine o espírito. Examine quem está falando com você. 3. Julgar os profetas que profetizam. Vá comigo a Deuteronômio 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Preste atenção, amados, preste atenção. Deuteronômio 18, 18. Volto a dizer, se você tiver uma caneta aí, grife esse texto. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta. O versículo 17 diz assim, melhor ainda: o Senhor me disse, eles têm razão. E continuou: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Como profeta, agora eu não lembro qual, não vi antes. Vamos lá. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ponto. Olha aqui para mim agora. Então, se alguém não ouvir uma profecia de Deus, Deus mesmo vai tomar conta, vai cobrar dessa pessoa que se recusou a ouvir a legítima voz de Deus. Vamos continuar. 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Terá que ser morto. Isso aqui é tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, não se mata mais ninguém. Amém, amados? Mas essa é uma linguagem figurada. A pessoa que fala em nome de si mesmo, dizendo que é de Deus, tem que ser morto moralmente, morto
espiritualmente, no sentido de não ser reconhecido. Morto no sentido de ser contestado. Morto no sentido de não ser aceito aquilo que ele propõe. 21. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, olha lá, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se vem ou não vem do Senhor? 22. Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Amém, amados? O que a gente aprende daqui? As profecias do Senhor, elas têm uma qualificação de você analisar se elas vêm do Senhor ou não. É o quê? É o cumprimento. Se elas se cumprirem ou não. Só que antes disso, você precisa ter um tempo aí. Tem algumas profecias que as pessoas recebem que é para 10, 20 anos depois. Como você vai saber na hora se você guarda a profecia ou não? Usando o texto de 1 João capítulo 4. Examine o espírito, examine aquela pessoa. Porém, se você vê, se você percebe que um profeta fala e a coisa não acontece, então você precisa não ter, é o que a Bíblia diz, você precisa não ter medo dele. Ou seja, você não tem necessidade de respeitá-lo como um profeta de Deus. Por isso, tome muito cuidado com o que você fala, dizendo, Deus me falou. Amém? Aliás, Deus tem falado coisas muito esquisitas. Tome cuidado, quando você quiser tomar uma decisão e quiser passar o aval, a assinatura do documento, para Deus. Porque isso, está aí aplicado no texto de Deuteronômio, é uma presunção sua. Tome cuidado para não falar assim, não, eu vou fazer isso porque Deus me falou. Se Deus te falou, o fazer isso tem que dar certo. Não pode dar errado. Não pode ter confusão, não pode ser uma mentira. Se Deus te falou, tem que ser algo claro. Só que Deus anda dizendo para as pessoas se separarem, Deus anda dizendo para as pessoas brigarem entre si, Deus anda dizendo para as pessoas saírem do emprego, que Ele mesmo colocou a pessoa lá, Deus anda dizendo para a pessoa sair, não, Deus me falou que meu tempo aqui acabou. Se você achar que um dia seu tempo aqui acabou, e for você que acha, não coloque isso na conta de Deus, meu irmão, assuma, eu preciso sair, eu quero ir embora, eu quero ir para outra igreja, está tudo bem, só não coloque isso na conta de Deus, nem na conta do diabo. Há muito crente que é covarde, que não tem coragem de assumir as suas próprias decisões, coloca ou na conta de Deus, Deus me falou, ou na conta do diabo, eu só fiz isso porque o diabo me usou. Não, meu amado, seja responsável pelos seus atos. Amém? 4. Julgar o assunto do profeta. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Vamos lá. Você está firme aí? Diga amém. Essas pregações são mais doutrinárias, mas é muito importante. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Quando uma profecia acontece, ela precisa acontecer visando um determinado fim. Olha o que a palavra diz. 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então a profecia tem 3 funções básicas, primárias. Quais são? Edificar, encorajar e consolar. Amém, amados? Repita comigo: edificar, encorajar e consolar. Então tome cuidado de profecias ameaçatórias, se é que existe essa palavra, ameaçadoras. Tome cuidado com profecias assim, Deus já preparou uma cova para você. Cuidado, irmão.
Você está deixando o seu cabelo comprido demais. Deus já preparou uma cova. Cuidado com isso, porque a profecia é para edificar, encorajar e consolar. Eu conheço um caso, ao que todos aqui devem conhecer casos de pessoas. Eu conheço um caso de um irmão que uma vez uma pessoa foi usada para trazer uma profecia para ele, questionando o fato dele lavar o carro de bermuda. Questionando o fato. Já teve uma pessoa que foi daqui da igreja durante alguns anos, meu amigo pessoal, o Luiz, fotógrafo, que uma vez a pessoa falou para ele: olha, Deus vai te levar na lata. E eu posso dizer para os irmãos também: irmãos, Deus vai te levar um dia. Um dia. Só que a maneira como o camarada falou, ele já foi fazer um seguro de vida, foi ver os tamanhos do caixão, essa coisa toda. Mas olha só, examine o que você ouve, porque a profecia não é para te derrubar. Deus não derruba ninguém, Deus não envergonha ninguém publicamente. Deus usa a profecia para edificar, consolar e encorajar. E se você entende isso aí, diga um aleluia, meu amado. Quinto item: julgar o caráter dos profetas. Volte comigo a Jeremias. Eu confundi naquela hora porque eu achei que era o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, 14 a 17. E entre os profetas de Jerusalém eu vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Ou seja, não tratam aquilo que é errado, acobertam. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, naquela época, é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Versículo 16: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é Jeremias profetizando, sendo usado por Deus. Olha a profecia: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e o que não vem da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos que os seguem, a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra, diz o Senhor. E por aí vai. Irmãos, olhem para mim aqui. Irmãos, em nome de Jesus, abra o seu discernimento espiritual. Abra o seu discernimento espiritual. Há um monte de gente por aí pregando aquilo que não vive. Pregando aquilo que não vive. Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que às vezes eu sou até aberto demais. A minha vida às vezes até é devassada demais. Dá para ver se o que eu vivo confere com o que eu falo ou não. Mas tem gente que prega que o crente não pode ficar doente, mas ele, quando fica doente, se esconde, tira férias. Eu conheço pregadores que dizem que não pode ter doença sobre aquele que crê, mas que quando o filho opera, ele faz silêncio e esconde todo mundo, porque se a igreja souber que o filho dele operou, então a tese dele, a teologia barata dele, cai por terra. São profetas que pregam uma coisa e vivem outra. Eu conheci profetas
que disseram, que existem ainda, estão pregando a mesma coisa, que disseram que salário mínimo é maldição. E eu quero dizer aqui que salário mínimo não é maldição, é uma bênção para quem trabalha. Tomara que você ganhe muito mais. Eu não me conformo, não quero que você se conforme de ganhar salário mínimo. Não estou fazendo apologia ao salário mínimo, mas ter um emprego é uma bênção. Só diz isso quem vive nababescamente do dinheiro das ofertas. Essa é a verdade. Gente que diz que crente tem que ter fé, porque se não tiver fé não agrada a Deus, e quem tem fé não fica doente. Mas esse mesmo pessoal tem plano de saúde. Estou errado? E do bom. Não é assim não. É Amil, é Bradesco. Se tem fé, abre mão do plano de saúde, vai lá. Estou errado, irmãos? Gente que diz que crente não pode ficar doente, mas usa óculos. Tem CC no sovaco. É uma bactéria, você não sabia não? Tem cárie no dente. Você entende o que eu estou falando? Irmãos, olhem quantas falsas profecias estão aí na vida. E são as mais divulgadas. E enganam as pessoas. E quando a pessoa vê... Eu já fiz gabinete pastoral com muita gente enganada pela teologia da prosperidade. Mas muita gente. Muita gente. Lá na faculdade nós estamos indo rumo ao final. E aí nós somos chamados a começar a pensar e fazer a monografia. Minha monografia deve ser sobre esse assunto. Porque isso mexe comigo demais, de ver pessoas enganando outras em nome de um pseudo-evangelho. Olha o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Aí junta com a cobiça do ser humano, isso vai longe. Cresça. Eu creio num Deus que nos faz prosperar. Eu creio num Deus que abençoa. Mas sabe como é que Deus vai te abençoar? Através do teu trabalho. Deus vai fazer você prosperar no teu trabalho, passo a passo. Deus não tem loteria espiritual. Deus não é como é que se diz? Uma bolsa de valores para você fazer investimento. Invista 100 que Deus te dá 1000. Isso não é evangelho. O evangelho é: dê ao Senhor o que é do Senhor, faça o seu trabalho, cuide das viúvas, visite o irmão Roberto, cuide de cada um que está ao seu redor, e Deus vai fazer prosperar e te dar tudo aquilo que você precisa. Você não precisa de um jet ski, precisa? Vai passear de jet ski nesse canal que tem aqui na Avenida dos Campeões? Não dá. Então Deus não vai te dar um jet ski. Vamos fechar aqui rapidinho. 7ª maneira de Deus falar: através do Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 30, vai lá comigo, rapidinho. Isaías capítulo 30, versículo 21. Já vou para o final. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o, andai nele. Quer você vá para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo de Deus estará junto de você, guiando você. E se isso te alegra o coração, dê um glória a Deus aí, meu irmão. O Espírito Santo está dentro de você, hoje te guiando. Só tome cuidado para não ouvir a sua voz confundindo ser a voz do Espírito Santo. Tem dúvida? Vá para o joelho. Vá para o joelho. O Espírito Santo fala. E a 8ª maneira, para a gente encerrar esse pensamento, é que Deus fala através de você. Você pode repetir comigo? Deus fala através da minha vida.
A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. O que é profetizar? Falar em nome de Deus, falar a palavra de Deus, falar o que Deus quer que seja falado. Deus usa você. Isaías 6:8. Vamos lá. 6:8. Então Isaías 6:8. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, disse Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me. Em outras traduções, até uma redundância: envia-me a mim. Irmãos, Deus quer falar através da sua vida. Amém? Não escute, não só através da sua boca, mas através da sua vida. Até porque a sua vida fala muito mais do que a sua boca. Os seus atos falam mais do que as suas palavras. As suas reações falam mais do que as suas ações. Porque as suas ações, e as minhas também, são premeditadas, mas as nossas reações não são premeditadas. A gente geralmente reage no instinto, reage com rapidez, reage sem pensar muito. As nossas reações falam mais do que a gente age. Amados, essa pergunta é permanente: a quem Deus vai enviar? Deus vai levantar um outro profeta para falar em teu lugar? Pode. A Bíblia diz que se eu e você não clamarmos, Deus levanta até pedras para clamar. Ou seja, é capaz de fazer um objeto sólido, inanimado, falar. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Agora, a questão é que a gente espera que o outro fale. Isaías, não a gente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tem um vizinho seu precisando de uma palavra? Vou chamar o pastor Anderson para ir em casa, pastor Gilmar para orar. Ore você, fale você, mostre você o amor de Deus. Se precisar de ajuda, de complemento, chame a gente. Tudo bem, nós não estamos tirando o corpo fora. Porém, é preciso que você entenda que o Evangelho é ir e fazer discípulos. Nós queremos que você cresça. Nosso prazer é ver a Ju dando uma aula tremenda. O Gerson no outro dia deu uma aula tremenda, abençoadora, pregou aqui. Várias pessoas passaram por aqui pregando, nos abençoaram. Nosso prazer é fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não é discípulos do Antônio, não. Não é imitar. Olha o amor de Deus aqui. Não é imitar o gestual, a maneira de falar, nada disso. Cada um é cada um. Cada um tem a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus, e a gente respeita e a gente somente arruma, só dá uma ajustada no sentido geral para a gente falar uma língua só, mesmo que seja uma língua espiritual, mas uma língua só. Amados, deixe Deus usar você para ser uma bênção no meio aonde você vive. Deixe Deus usar você. Abra a sua boca. Abra a sua vida, viva o Evangelho, prega o Evangelho com a sua vida, prega o Evangelho do dia a dia. Volte para casa agora com um sorriso no rosto. Quando você for comprar o frango assado, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Não estou falando de abençoar o frango, não. Abençoar o frango você abençoa depois, mas abençoa o cortador do frango. Ele vai se espantar. Assim como o rapaz se espantou de que não existe futebol sem palavrão, mas existe sim. Há um povo que se poupa, que se guarda, que dá testemunho da presença de Deus na sua vida. Deixa Deus usar você. Não vai só nessa de: eu vou te levar lá na minha igreja, aquilo lá na minha igreja é uma bênção. A tua igreja é uma bênção, mas a primeira igreja que a pessoa vai ver é você, rapaz. Se você não der testemunho,
A pessoa não vai querer saber do teu Deus, não. Não vai querer saber da tua igreja, não, cara. E testemunho que eu estou dizendo aqui não é carro do ano, não é dinheirão, não é casa de praia em Cafarnaum. Testemunho que eu estou dizendo aqui é caráter, é integridade, é verdade, é viver o que você é, com os seus defeitos e com as suas virtudes, mas não se conformar com os seus defeitos, não se conformar com as suas dificuldades. É hipocrisia eu pensar que você não tem nenhum defeito, e é hipocrisia você pensar que eu não tenho defeitos. É hipocrisia, é bobagem. Nós somos imperfeitos, mas alô, nós estamos lutando contra as nossas imperfeições. Se pecamos, temos que colocar diante do Senhor o nosso pecado e não nos conformar com o nosso pecado. Amém, amados? Então lute por isso e viva isso. Concluindo, muitas pessoas hoje buscam uma forma fácil de ouvir a voz de Deus de maneira imediata. Muitas pessoas hoje buscam isso. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou lá naquela reunião. Eu vou lá na dona Candinha, na irmã Candinha. Eu vou lá no irmão Zezinho do Reteté. Procuram profetas e revelações. Mas posso te falar uma coisa? Você na Bíblia toda não vai ver pessoas que procuraram profetas. Quando Deus quer falar com você, Ele envia um profeta. E um profeta não precisa falar assim: eis que por quanto te digo, servo meu. Não, não, não. Deus pode usar uma criança para falar com você de uma maneira tão simples e ser uma tremenda de uma profecia. Amém, amados? Deus pode usar um profeta falando: eis que por quanto te digo? Pode. Não estou dizendo que não pode, não. Estou dizendo que existem profecias muito mais cotidianas e que a gente se recusa a dar atenção, porque a gente acha que vai ser só daquela forma religiosa. Não precisamos disso, porque se o Senhor quer falar com alguém, Ele usa quem quer e o que quiser, quando quiser. Deus usa quem quiser, quem quer, quando quiser e como quiser. Quer ouvir a voz de Deus? Silencie a sua voz. Vá buscar o Senhor. Abra a sua palavra, abra a palavra do Senhor. Ore, medite, estude. Eu estou lendo um livro que eu recomendo a você. Comecei a lê-lo ontem. Li umas 30 páginas mais ou menos, mas é muito atraente. O livro chama-se, o título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O título já achei muito, muito interessante. Recomendo a você que compre e leia. Lá ele questiona e coloca razoabilidade, coloca razão na fé cristã, em por que você pode crer no cristianismo, por que você pode crer que Deus existe, contra os argumentos de ateus, que já tem ateu no meio evangélico. Não sei se você sabe disso. Existe uma corrente chamada liberalismo teológico, que diz que crê no deísmo, ou seja, Deus criou o mundo e o largou à sua própria mercê. Deus não tem condições, segundo eles, de interferir no ser humano. Deus não se comunica com o ser humano. Nós não pensamos assim. Nós sabemos que Deus fala com a gente. Deus falou hoje comigo e eu creio que Deus falou contigo também. O que é do Antônio, você pondera e joga fora. Mas o que é de Deus, você retenha. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Temperança, equilíbrio, bom senso. Nós podemos ser espirituais, nós podemos ser pentecostais, sem extravagâncias humanas, crendo com equilíbrio no sobrenatural de Deus, crendo com equilíbrio na palavra de Deus, crendo com equilíbrio, sem colocar o Espírito Santo numa caixinha, mas simplesmente lendo o que o Espírito Santo diz que é o norte, que é a forma da profecia e da manifestação dele. Vamos orar, feche seus olhos.
Senhor, obrigado por estes dias, esses 3 domingos que passamos a estudar sobre as formas como o Senhor fala. E nós queremos te dizer, Senhor, nesse final, que nós temos sede de ouvir a tua voz, e que nós queremos a cada dia mais estarmos, Senhor, concentrados nisso, concentrados na forma como o Senhor deseja falar conosco, porque o que mais nos interessa é ouvir a tua voz para obedecer os teus mandamentos. Senhor, o que mais nos interessa é que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O que mais nos interessa, como nós lemos aqui hoje o versículo, é que o Espírito Santo esteja à frente de cada um de nós, nos guiando, para a gente não errar, Senhor, para a gente não cair no pecado, para a gente não cair no nosso próprio pecado, na nossa própria ambição, na nossa própria conduta, no nosso próprio ego. Nos faz, Senhor, pessoas simples no trato com o Senhor. Nos faz, Senhor, pessoas que amam ouvir a tua voz e que, Senhor, são apaixonados por fazer a tua obra. Senhor, usa cada um de nós aqui para falar em teu nome, para falar com suas atitudes, com seu modelo de vida, com seu comportamento, com a sua roupa, com a sua maquiagem, com o seu asseio, com a sua higiene, com a sua bondade, com a sua mansidão, com o seu domínio próprio, com a sua longanimidade. Senhor, nos usa com retidão, com verdade, Senhor. Afasta de nós, Senhor, qualquer embaçamento, qualquer refúgio, qualquer coisa que nos faça ir além da tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nesses dias tão complicados a discernir quem são os teus profetas, quem fala em nome do Senhor e quem não está falando em nome do Senhor. Nos dá sensibilidade, segurança, firmeza, Senhor, e também coragem para dizer: essa voz não é a voz do meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos de pé. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos leve para casa agora, para termos um almoço gostoso em família, para que nós tenhamos uma tarde de descanso na tua presença. Nós tenhamos, Senhor, desejo de voltar à noite para cultuar de novo ao Senhor, porque é muito bom estar na tua presença. Leva-nos em paz, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que continua falando com a gente, e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, amados do Senhor, e sobre todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, agora e para sempre. E que o povo de Deus diga amém. Eu quero convidar você a aplaudirmos ao Senhor Jesus Cristo.